Olá, você que nos acompanha, mais este áudio, mais esse vídeo, né? Esse slide falando sobre a palavra de Deus no Antigo Testamento que fala sobre o dízimo. Olha, o dízimo é oferecido pelos patriarcas como reconhecimento e gratidão pela dádiva de Deus que abençoa e acompanha aqueles que a ele se confia. E aí nós vemos essa frase, né, de Moisés, seu preceito. Todo o dízimo do país, tirado das sementes da terra, dos frutos das árvores, pertence ao Senhor como coisa sagrada. E aí a gente vai ver lá no livro do Levítico, né, 27:30, desse preceito decorrem elementos significativos, né, que nós vamos acompanhar agora. Olha aí, o sustento dos levitas pelo serviço litúrgico. Então, o dízimo passa a servir de ajuda e sustento dos levitas pelo serviço litúrgico prestados e por não terem parte ou outra herança entre os filhos de Israel. Então, veja que os levitas, né, eles são é, entregavam aos sacerdotes o dízimo do que recebiam, e assim era chamado dízimo dos dízimos. Né? Nós vamos ver lá também em Números, no 18:26. E depois, meio pedagógico para aprender a exercitar o temor de Deus. Esse temor que faz o caminho, né, para a gente aprender e exercitar, né, o temor ao Senhor, para que assim a gente possa ter um Deus que sempre nos acompanha, sempre nos abençoa. Então o povo era chamado a olhar por esse caminho, né, pedagógico de aprender a exercitar, né, o que Deus nos pede. Deus nos pede a partilha, Deus nos pede a comunhão, Deus nos pede a viver, né, esse momento de não guardar para nós, né, mas também que nós saibamos partilhar. Então, já vemos isso aí nos profetas, nos patriarcas, né, e também o povo levitas. O auxílio aos necessitados, né, com isso, esse, essa doação, essa generosidade, né, de não guardar para si, mas colocar tudo em comum, ajudava os estrangeiros que chegavam, as viúvas, os órfãos. Então, era uma fidelidade a Deus daquilo que Ele dá. Deus tira o povo do exílio da Babilônia e coloca caminho para a terra prometida. E Deus não abandona seu povo. E por isso ele chama a todos nós a uma fidelidade, a crer nele, a confiar nele e que a sua providência há de vir para aqueles que creem. Então é importante nós crermos, é importante nós confiarmos no Senhor, é importante nós, mesmo diante das nossas necessidades, dos nossos problemas, né, que nós temos dia a dia, confiar, né, ter essa fidelidade. Meus queridos, quanto mais nós formos fiel a Deus no pouco, Deus nos dará muito mais. Quanto mais nós temos um temor a Deus, né, de fazer a nossa doação, a nossa oferta, né, da vida, né, da vida que você tem, da vida que você leva, né, para Deus. Isso é muito importante. Deus vai nos reeducando no seu amor, para viver a sua palavra, para viver o seu amor, né? Isso nos basta. Como é bom a gente viver assim. É a nossa fidelidade para com Deus. E deixar para trás tudo aquilo que não nos serve mais, né? Aquilo que às vezes nos escravizava. Agora vamos pedir a Deus que nos ajude a libertar, né? Principalmente nesse meio da Bíblia. Olha só o profeta Amós. O que ele vai nos dizer? Que ele condena o culto sem o arrependimento e conversão. Se nós olharmos aqui no texto do documento 106 da CNBB, nós vamos ver assim, ó, que ele vai dizer, olha, Amós condena o culto sem o arrependimento e a conversão, e a oferta do sacrifício de dízimos descompromissados.
Opõe-se às peregrinações ao santuário por estarem desprovidas de um comprometimento integral com a vida e com a justiça. Então a gente, né, olhando para essa fala, né, do profeta Amós, que condena essa atitude desse povo, porque eles estavam preocupados somente em possuir, em ter e mandar, né, no povo, com poder, com autoridade. Mas eles estavam desprovidos de uma vida integral, né, de um cuidado à vida. A vida do próximo, a vida das pessoas, a vida do povo. Eles não cuidavam, cuidavam somente deles, pensavam neles mesmos, né? Cada vez que eles ganhavam mais, eles ficavam mais felizes. Cada vez que as suas plantações davam muitos, né, muito dinheiro, muito grão, muita recompensa para eles, né? Daquilo que eles plantaram, mais felizes eles ficavam. Mas só que eles esqueciam dos pequenos, dos pobres, rejeitavam as pessoas, ignoravam, desprezavam, matavam, né? Então nós vemos que o profeta ele vai contra isso. Por quê? Porque eles não aplicavam a justiça verdadeira. Eles viviam na injustiça, minha gente. Então não vale a pena você ter tudo, mas você passar por cima de vida, passar por cima de pessoas, né? Porque isso não agrada o coração de Deus. Né? Você desprezar, você ignorar, você achar que eu tenho tudo, né? E eu não vou precisar de ninguém, é um engano, né? É uma mentira isso. E isso não agrada o coração de Deus. Por isso, o profeta Amós ele condena, né, esse culto sem o arrependimento e conversão. Isso serve para nós também, né? Tomarmos cuidado, porque às vezes nós buscamos a Deus, nós vamos à missa, nós vamos nas reuniões, nós vamos no terço, mas às vezes a gente só pensa em nós mesmos, né? A gente só pensa em pedir para nós. Precisamos pedir para os outros, precisamos ser justos com os outros, precisamos cuidar da vida dos outros mais do que a nossa, né? É importante isso, cuidar da vida dos outros mais do que a nossa, né? Porque isso fala a palavra de Deus no Evangelho, né? Que nós ouvimos semana passada. Outra coisa também que nós podemos perceber aqui é o profeta Malaquias, né? Que nos recorda que o tema, né, do povo, que o povo é chamado à fidelidade, à aliança com Deus e o convoca à conversão. Quanto mais nós somos fiéis a Deus, quanto mais nós buscamos a Deus, mais Deus quer a nossa conversão, minha gente. Mais Deus quer a nossa conversão. Quanto mais nós nos convertermos ao Evangelho, seguimento de Jesus, a palavra de Jesus, melhores cristãos nós seremos, minha gente. Né? Precisamos colocar isso na cabeça. Né? Diz que Deus fala que o povo do Antigo Testamento é um povo de cabeça dura, né? Não entra de jeito nenhum. Às vezes também na nossa, né? Deus está falando tanto a nós nesses últimos tempos, né? Esses últimos dias, Deus está falando tanto para nós. Às vezes nós precisamos acordar, né? Tá? Vamos acordar para isso, vamos pedir a nossa conversão, né? A nossa fidelidade a Ele, a nossa aliança com Ele, como diz aqui o profeta Malaquias, né? Para que Ele seja tudo em nós. Cada vez que nós possamos viver para Deus, mas nós seremos pessoas maravilhosas, melhores, né? E saibamos partilhar, vivenciar, acolher, perdoar, amar como Deus quer para cada um de nós, tá? Então fica aí essa dica para você essa semana, para que você possa meditar sobre esse pequeno texto, né, que o Padre está colocando aqui, para que você possa rezar em cima disso, tá bom? Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, se Deus assim nos permitir.